E aqui eu pergunto, e agora? Eu virei um pedaço de bosta, porque eu acho que representa muito bem a pessoa que ela é. Mas se isso não é blackface, isso é no mínimo que é inspirado no blackface. Será que isso torna a situação melhor? A Fabiana se declarou parda. Ela revelou que ela cometeu fraude eleitoral. caso de blackface. Não é blackface, não é racismo, é transfobia. Essa deputada, quando ela foi para a tribuna, que inclusive já é crime nas leis brasileiras, ela fez uma declaração pública de que ela não será punida. Isso é racismo, isso é crime. A pessoa se acha no direito de cometer um crime para justificar um outro crime, que ela está cometendo racismo para justificar uma transfobia, e é uma deputada estadual eleita. Ela conseguiu em 2 minutos ferir 2 minorias distintas. Principalmente para ridicularizar a população negra. Hoje resolvi fazer um experimento social. A série, nunca esperei viver isso na minha geração. O que aconteceu poucos dias atrás na Lesp, o chamado blackface, né? Se você discorda disso, vamos ver comigo o que aconteceu, vamos ver a opinião de outras pessoas e por aí vai, né? Primeiramente, o que é o Alesp? O Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e estava tendo uma sessão de plenário lá, onde a desdeputada, digamos assim, Fabiana Bolsonaro, estava fazendo, segundo ela, um protesto, né, e ao mesmo tempo, supostamente, um experimento social. Então, assim, alerta de gatilhos, tá? Alerta de gatilhos, literalmente. Se você é minoria, eu talvez, não sei se esse vídeo é pra você, se você tiver estômago fraco, porque, olha, isso me pegou muito, viu? Muito mesmo. Vamos lá. Enfim, olha, o Metrópolis Oficial postou aqui pra gente. Deputada Fabiana Bolsonaro, do PL, faz blackface durante, supostamente, né, protesto contra a Erika Hilton em São Paulo. Então aqui, eu pergunto pra você, eu sendo uma pessoa branca, vivendo tudo que eu vivi como uma pessoa branca, agora aos 32 anos decido... Guarda essa frase na cabecinha de vocês. Ela falou, eu sou branca, eu sou uma pessoa branca, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse questionamento. Me maquiar, me travestir como uma pessoa negra, me maquiando e deixando só o fora aparecer. E aqui eu pergunto, e agora? Eu virei... E agora você virou um pedaço de bosta, porque aparentemente você tá passando merda na sua cara, né? Simplesmente. negra, eu senti o desprezo da sociedade por uma pessoa negra que jamais deveria existir. Eu te pergunto, você que está me assistindo, eu me pintando de negra, sinto na pele a dor que uma pessoa negra sentiu pelo racismo, por não conseguir um trabalho. Como não chamar isso de blackface? Gente, a gente vai entrar daqui a pouco nos específicos do que é blackface. Mas se isso supostamente, né, seguindo o raciocínio de pessoas na internet, algumas pessoas, não foram poucas, disseram que isso não era blackface, né, supostamente. Mas se isso não é blackface, isso é no mínimo que inspirado no blackface, será que isso torna a situação melhor? Será, gente? Então agora a gente vai começar a resgatar toda a podridão do passado e usar de inspiração para se expressar, não só na rua, né, no quintal da nossa casa, né, não sei, no quintal da minha casa não acontece isso, mas não sei quem está assistindo esse vídeo, né. Além disso, agora as pessoas políticas vão começar a usar de inspiração as podridões piores do passado, né. Deixa aqui o questionamento, até onde isso vai? Não é possível. Um emprego. Por que que eu não posso defender isso? Por que que eu não posso cuidar dessa pauta? E aí eu venho e falo para você, sabe por que que eu não posso cuidar dessa pauta? Porque eu não sou negra. Eu não sei as dores da essência que essas pessoas tiveram, as lágrimas que caíram. Eu não sei o que passaram. Eu imagino. Eu acho assim impressionante que de repente, né, ela que é de direita começa a falar de pautas de esquerda, que no caso, pautas raciais são pautas de esquerda, não são pautas de direita. É tipo, foquem no porquê ela está usando isso agora. Ela está literalmente usando as pautas de esquerda, né, as pautas humanitárias, as pautas raciais para protestar no ano 2026, que é um ano eleitoral. Então, assim, autopromoção, simplesmente. Para vocês, como uma mulher, eu sou uma mulher. Não adianta
se travestir de mulher, e não estou aqui ofendendo transexual. Imagina se não tivesse, né? Aliás, quantas minorias ela não está ofendendo nesse vídeo, gente? Deixa aqui nos comentários, porque que mulher podre e baixa, sem moral, sem classe, sem empatia, simplesmente. Muito pelo contrário. É de indignar, para dizer no mínimo, né? Eu vou tentar não perder a classe hoje, mas vai ser difícil. Bom, quero mostrar para vocês o vídeo original, tá? No formato longo, tela inteira, porque nesse vídeo original a gente vê mais detalhes. Não vou mostrar o vídeo inteiro, porque parece que são 10 minutos, mais ou menos. Mas bora lá, analisar os detalhes do protesto dessa desdeputada, né? Olha, a Metrópolis também postou o vídeo do plenário e foi gravado pela TV Alesp, tá? A TV Alesp é o canal político estadual de São Paulo. Essa sessão aconteceu 18 de março de 2026, como a gente vê aqui embaixo, às 3h04 da tarde. Vou sair pulando para vocês, ó. Esse daqui é o começo de tudo. Ela muito pomposa, né? Cheia de respeito, cheia de classe. Ansiosa para fazer o que farei nessa tribuna. Ansiosa, olha, nossa, justiceira, gente. Que é de extrema importância para a nossa sociedade. Trouxe o meu espelho, amarro os meus cabelos. Eu queria saber que diacho foi aquilo que ela usou, porque pra mim, olha, esperando dela, eu espero, aliás, vindo dela, eu espero tudo, né? Pra mim foi um pedaço de merda mesmo, porque eu acho que representa muito bem a pessoa que ela é. Mas vamos pular aqui. Eu nem sabia que podia levar maquiagem para uma sessão no plenário. A direita pode tudo, né? Ai, meu Deus, desculpa, gente, mas como ela é de direita, não dá para deixar de citar ao longo desse vídeo. Esse pequeno detalhe para vocês. Vamos pular aqui para as partes mais interessantes, tá? Isso aqui a gente já viu. Deixa uma pergunta para você. Vocês acham que ela foi interrompida em algum momento pelo presidente do plenário? Muitas pessoas trans que precisam dessa defesa. Então, para vocês crescerem, não precisam nos engolir. Não precisam nos tirar do papel. Não é uma luta que demoramos muito para alcançar? Então, cadê as feministas para cobrar o nosso lugar que estão arrancando agora? Gente... Ninguém tá arrancando lugar de ninguém, mulher, tu tá doida. As pessoas trans não têm nem direito a fazer necessidades fisiológicas em público. Tu tá o quê? Tu tá brisando, literalmente. Que crie, então, a comunidade da mulher trans e que deixem as mulheres mandar nas mulheres, as mulheres decidir pelas mulheres, entendeu? A parte mais engraçada desse discurso dela é que em São Paulo, vou mostrar pra vocês uma coisinha. Comissão da Mulher na Câmara Municipal de São Paulo, estamos falando do mesmo estado, tá? Mesmo estado, mesma cidade. Olha, vou ler de novo. Comissão da Mulher na Câmara Municipal de São Paulo é formada apenas por homens. Por homens. 7 homens fazem parte do colegiado. Em março de 2026, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a vereadora Luana Alves Pessoal recebeu uma vaga temporária na comissão. Poxa, gente, olha, a mulher é cota dentro da Comissão da Mulher na Câmara Municipal de São Paulo. Lógica, inteligência, receba, por favor, recebam. Pessoas que não entendem a situação, meu Deus, a cortina de fumaça que a Erika Hilton virou. A cortina de fumaça que as pessoas trans viraram. Ridícula, tipo assim, ridículo. Tem tanto problema para ser resolvido. Aí você vai ver os projetos dessas pessoas, supostos políticos, 0 projetos para mulher, 0 projetos para mulher. Aí só porque a Erika Hilton foi eleita presidenta, aí começou o bafafá, porque é tudo performático, né? Aí ano eleitoral, a gente tem que ganhar voto, não sei o que, não sei o que. Enfim, voltando aqui pro vídeo. Outra, eu não sou um corpo que gesta. Eu sou uma mulher, eu tive bebê, eu tive filha, pretendo... Agora ela ficou contra a própria direita, porque a expressão corpo que gesta é justamente uma crítica ao discurso de que o corpo feminino biológico, a mulher biológica, porque não existe essa biologia, é somente a mulher que pode gerar filhos.
Daí que surgiu essa crítica do o corpo que gesta. E não só por isso, mas também para aumentar o conhecimento geral da população, porque existem homens trans, né, e homens trans destransicionados são corpos que podem gestar, possivelmente, dependendo da situação de saúde. E voltando para a questão da maioria cis, né, mulher não é apenas um corpo que gesta, e o capitalismo, né, quer isso. Só que a mulher, às vezes, ela não tem útero, a mulher, às vezes, ela tem um câncer dentro do útero, tem outros problemas de saúde, né? Ou senão a pessoa é intersexo, e aí entra onde? Ter mais, se Deus quiser. E eu detesto que me rebaixem. E é isso que eu tô vendo cada dia mais. Parece que é uma briga entre mulheres e trans. Nossa, gente, olha. Ai, meu Deus, vou pular aqui um pouquinho. Porque não dá para escutar essa mulher falando, não. Eu me sinto, assim, emborrecida a cada segundo que ela abre a boca, sinceramente. Porque ela se acha esperta, só que ela é manipuladora. E está claro que ela é uma oportunista, manipuladora nata, um desserviço do dinheiro público como política eleita. Vamos continuar aqui, olha, vamos ver as últimas palavras dela. Aqui para defender a minha pauta. Quero defender e sempre defenderei a minha pauta e peço, trans, defenda a sua pauta sem me engolir, sem retirar a minha vez. Questão de ordem. Questão de ordem, né? Ela estava pedindo ali ao presidente para um adendo, né, de informação, ou fazer um levantamento de questão, pelo menos. Deputada Mônica. Blackface e racismo são crimes, E se deputada. transvestir de mulher também não é crime? Não, isso é transfobia, que também é crime. Poxa vida. Inclusive, eu estou Não é Perdão, fobia, achando que a gente tem Quando um problema Perdão, deputada gravíssimo Mônica, aqui na Assembleia citar o Legislativa. artigo da questão de ordem, assim eu já Presidente, sinceramente, tipo, que esperar de um homem, né? Ainda mais um homem branco. recomponho o tempo da deputada. Pois bem, presidente, é sua atribuição expressa pelo regimento interno mais básico. Eu não estou me do regimento fantasiando de interno, negra, eu estou fazendo uma experiência. Isso foi de É início. cuidar Experiência, vocês escutaram, né? da ordem do plenário, garantindo que valha aqui as leis vigentes no país. Eu sou formada em direito, eu A entendo de lei. gente Reformado em direito, falar que entende de leis e presta um desserviço nacional dessa magnitude. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. está assistindo um caso de blackface. Não é blackface, eu não no estou zoando. plenário Eu não legislativo. estou brincando com a pessoa ser negra. É um caso de polícia. Então chama é a polícia, racismo me e prendam, defender as transfobia. mulheres, Eu me prendam. estou pedindo Me para prendam, o senhor uma censura Ah, a deputada Fabiana é uma palhaça, além de tudo, né? Putz, grila. por discurso de ódio. Censurem na eu por tribuna. discursar. Deputada, Censura? Oi? É burra, minha filha. Só porque você é deputada, só porque você está no país, não significa que você pode ofender minorias, ofender grupos específicos de pessoas. Que é isso? É hegemonia? Que de acha isso? Você se acha melhor que outras? Gente, não é possível. Não é nenhum nível de articulação muito profunda para você entender que essa Fabiana não tem como estar na posição que ela está, simplesmente. A Fabiana gente poder Bolsonaro? lidar com isso da Só um melhor minutinho, forma por favor. Questão de possível. ordem, Eu questão de estou ordem. pedindo, por favor, ao presidente que suspenda a transmissão, que suspenda a Me sessão. censurem uma Para mulher que mais a uma gente vez. possa Coloquem o trans lidar para me com substituir. isso da tempo melhor da- forma O possível. tempo da deputada Fabiana Bolsonaro já se esgotou. Eu não acredito nisso. Tipo, a pessoa tem que pedir pro presidente para ele suspender a sessão, porque ele não interrompeu em nenhum momento a deputada que estava lá fazendo suposto protesto, inspirada no blackface. É sua responsabilidade. Eu peço que a gente suspensa a sessão, suspenda a transmissão, para que a gente possa Questão de discutir. ordem da senhora vai ser analisado. O tempo de fala da deputada Fabiana Bolsonaro já se encerrou. Eu vou continuar assim. Analisado? Tu analisasse o quê, infeliz? Não analisasse nada, banana. Seguindo a nossa lista de oradores, peço que a deputada Fabiana Bolsonaro... Acho que ficou alguns segundos? Não. 50 segundos. Presidente, então Eu eu vou- estou pedindo que o senhor suspenda. A gente vai lidar com uma situação muito difícil Vamos aqui. colocar no Vou Código A encaminhar gente essa vai questão de pedir, ordem, inclusive, deputada. análise da polícia sobre isso. O senhor não pode permitir que siga um blackface, presidente. Não o senhor estou tem fazendo ciência blackface, do não que nós encaminhada estou, essa estamos questão de fazendo. estou ordem, essa brincando com a presidente, vida de deputada pessoas Mônica. negras. Isso é claramente que não tem um nível básico de conhecimento histórico
As únicas informações que essa deputada Fabiana conhece são as informações que ela selecionou a dedo para usar a favor dela. Porque blackface não é simplesmente fazer piadas sobre pautas raciais, sobre identidade racial, sobre pessoas de cor. Não é só isso. Se você entrar no gênero humor por si só, você vê que é uma zona muito cinzenta. Então, assim, pode ser sarcasmo, né? Pode ser o quê? Apropriação de identidade para venda de algum produto, no caso. Seria ela se vendendo como política. Pode ser o que mais? Humor obscuro. O que mais? Deixem aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante nesse vídeo. Acho que tem, né? De um blackface, Não presidente, estamos. é crime Eu de sou formada em racismo, direito. Eu Eu vou sei o que é pedir, blackface. deputada Eu sei o que é Fabiana caçoar Bolsonaro, de alguém. a E eu senhora não tem- estou. Estou me defendendo e defendendo as mulheres. Eu sou uma pessoa negra e a senhora senhora- está fazendo blackface. Eu isso sou uma é crime de mulher e racismo. estão Presidente, fazendo por preconceito favor, feminino de presidente, colocar... A senhora representa ela no Conselho de Ética. A sua questão de ordem será levada à presidência dessa casa. Eu vou pedir para a deputada Fabiana Bolsonaro concluir, por favor, mantendo a ordem desse plenário. Se vai ser levado à presidência, então esse cara não é o presidente no plenário, não? É o presidente da Câmara Legislativa de São Paulo, não? É o que? É um substituto, é o vice? Eu não sou de São Paulo, tá, gente? Então deixa aqui nos comentários quem souber os detalhes. Temos outros deputados inscritos aqui para poder falar. Não pode concluir nesses termos, presidente. Olha, ela é responsável pela sua fala, você representa ela posteriormente. A sua questão de ordem será levada. Enfim, aí a gente vê que não foi... A pessoa de cor não foi ouvida, embora ela estava lá como representante de ética, né, e protestou contra o suposto protesto, né, e a gente não vai ouvir até o final, tá, gente, porque eu acho, assim, que a gente precisa pensar no nosso subconsciente, né, a gente não pode se expor a qualquer porcaria e ouvir qualquer porcaria, não. Porque o subconsciente pesa muito também na gente. Mas vocês acharam que isso foi polêmico? Isso foi criminoso, gente. Mas vocês querem saber o que é polêmica nessa situação, de verdade? Vamos falar um pouquinho sobre a Fabiana Bolsonaro. Bom, como a gente pode ver aqui, nesse artigo aqui, ó, do Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br, descobrimos um pouquinho, né, de um passado não tão distante, né, sobre os dados que tem no TSE, tá? Olha, a Fabiana se declarou parda à Justiça Eleitoral. Tá bom para você? Vocês lembram que no começo do vídeo a Fabiana, no protesto dela, dizia que ela é branca? Ela afirmou e confirmou, na verdade, né? Então, assim, por que diabos? Vamos ver no TSE. Olha, divulgação de contas do TSE JusBR, tá? Esse é um site do governo. Divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Essa daqui é a Fabiana de Lima Barroso. Sim, a Fabiana Bolsonaro não tem sobrenome Bolsonaro, mas ela faz parte do PL e ela usa o sobrenome como razão política para se autopromover. E a gente vê aqui, olha, vocês estão lendo aqui? Deixa eu aumentar. Esses são os dados da eleição federal de 2022. Ela foi eleita em 2022. E a gente vê que os dados cadastrais dela, ela auto-optou por escolher a opção parda. Para quem é do Brasil sabe que existe essa opção, né? Você, quando vai se cadastrar, não só no CPF e tal, mas para cargos políticos você tem o direito de escolher com que condição racial, né, você se identifica, você se enquadra, você se encaixa, e ela escolheu o que? Parda. Então, assim, ela confirmou, ela deu exposure dela mesma, ela revelou que ela cometeu fraude eleitoral em 2022, com os dados cadastrais. Ela mesma. Então, assim, a gente vê o nível de inteligência da pessoa, né? Deve ter, assim, um ego, assim, de mania de grandeza, né? Típico da pessoa que tem essas características de personalidade, que acham que todo mundo é mais burro do que você, né? Para dizer no mínimo. Eu acho que é quase um elogio aqui, né? Tô mantendo a classe o máximo possível. E eu vou mostrar para vocês os dados das eleições de 2020, tá? Porque ela, primeiramente, foi eleita como candidata a vice-prefeita no Partido Patriota em 2020. Tá vendo? Aí, em 2022, ela foi candidata a deputada estadual de São Paulo, Partido PL, e foi eleita por média.
Mas vamos ver os dados. Será que confere? Será que ela já era parda em 2020, segundo os dados cadastrais eleitorais dela mesma? Vamos ver aqui. Olha, acessar dados do candidato à eleição 2020. E o Tribunal Superior Eleitoral mostra pra gente que ela era branca em 2020. Gente, mas é uma metamorfa ela, olha só. Quer dizer que em 2020 ela era branca, daí ela sofreu uma mutação em 2022, ela se tornou parda, e agora em 2026 ela supostamente está decidindo se ela é ou não uma pessoa de cor, segundo o experimento dela. Dentro do experimento dela, de fato, foram vários experimentos ao longo dos anos, né, Fabiana? Nossa, tá na carreira errada, né, gente? Devia estar na carreira científica, na área científica, no campo científico, contribuindo para ciência a nível nacional e global, talvez ganhasse mais. Será, gente? Mais reconhecimento ela ia ganhar? Será? Acho que não, né? Mas voltando aqui, o que é que acontece quando você se cadastra no TSE como uma pessoa parda? Você tem direito a uma coisinha, um agrado, digamos assim, né? Olha que delícia, gente. A candidata branca Fabiana Bolsonaro, segundo o TSE, recebeu um total de R$ 1.593,33 através do, putz grila, gente, do Fundo Especial Racial para candidatos pardos, negros e pessoas de cor. Vê se pode isso. Realmente, né, uma pessoa formada em direito, uma pessoa que conhece das leis, né, gente? Olha só, ninguém imaginaria, né? Já aproveita, olha, deixa seu like nesse vídeo, hypa bem muito para ajudar o canal a crescer. Quero saber sua opinião nos comentários. Será que eu estou falando asneiras? Ou será que ela está mentindo para os quatro ventos? Aproveita, me segue, ativa o sininho. E vamos continuar a pauta, tá? Que eu tenho mais, eu trouxe mais. Oi, gente. Vamos começar as opiniões de terceiros agora, tá? Que tal ouvirmos a opinião da presidente do Fórum Nacional de Pessoas Trans Negras e Negros. Esse vídeo aqui, short, foi postado pelo DW, né? Cadê a descrição do vídeo? Eu não tô conseguindo clicar no perfil, deve estar meio bugado, peraí, tá? 33 segundos. Eu tô negra agora? Eu tô sentindo. Achei, agora tô podendo clicar. Olha, vocês estão vendo aí, né? DW Brasil. É um jornalismo independente da Alemanha para o mundo. É tipo um BBC News, só que é da Alemanha. Essa deputada, quando ela foi para a tribuna para fazer essa fala extremamente racista, extremamente transfóbica, que inclusive já é crime nas leis brasileiras, ela fez uma declaração pública de que ela não será punida, porque ela é branca, porque ela é rica, porque ela é classe média alta. Fabiana Bolsonaro mencionou a deputada federal Erika Hilton, uma mulher trans, criticando sua escolha para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Após a repercussão do discurso, a deputada bolsonarista postou numa rede social o seguinte comentário, abre aspas, a analogia foi clara, só não entendeu quem não quis. Olha, gente, eu não tinha entendido isso, que era analogia, e tá tudo bem, olha, analogia inspirada. Uma analogia, olha, inspirada em blackface. Nossa, gente, caramba, como eu sou burra, né? Como a gente é burra, como nós somos burras, né? Nossa, ela é tão esperta que ela bugou o sistema legislativo brasileiro, olha só. Chocada, eu tô passada. Meu Deus. Assim como eu não me torno negra só porque pintei a pele, ninguém que não nasceu mulher pode representar com legitimidade as dores biológicas, psicológicas e históricas que só as mulheres biológicas conhecem. Fecha aspas. São Paulo é o estado que tem a maior parada LGBT do mundo. São Paulo tem o maior eleitorado LGBT do Brasil. Então a Lespe precisa dar uma resposta à altura da importância que é a Lespe para o Brasil, que é o estado de São Paulo para o Brasil e para o mundo. A deputada Ediane Maria, líder do PSOL na Lespe, anunciou medidas contra a parlamentar do PL. Ela entrou com uma queixa na Comissão de Ética por quebra de decoro e ofereceu uma notícia-crime ao Ministério Público Federal por racismo e transfobia. Outras representantes do PSOL disseram que vão tomar medidas de ordem criminal contra a deputada. Vocês acharam muito
Eu achei pouco, viu? Eu acho assim que o dano que ela causou foi a todo mundo, tá? Foi as pessoas trans, não só as mulheres trans, não só a Erika Hilton, foi as pessoas de cor, foi as pessoas miscigenadas, foi as pessoas indígenas, porque as pessoas indígenas se enquadram em pessoas de cor também. Foram as mulheres cisgêneras em si, porque ela prestou um baita de serviço. Pra mim, né, aquilo seria o quê? Ah, não, mas foi uma analogia inspirada em blackface, com um propósito educativo, né, gente? E que as pessoas não estão nem tocando, né, seria discurso de ódio, tá? O discurso de ódio está incluso nessa pataquada dela também. Vamos começar a chamar as coisas pelo que elas são, sem esquecer detalhes, porque os detalhes são importantes, sempre. Enfim, gente, eu estava pesquisando mais coisinhas, né, sobre a deputada Fabiana, ela que é uma pessoa conhecedora dos direitos, mas antes disso eu queria mostrar mais informação para vocês. Qual o cargo dela, qual a carreira dela. 3 segundos para adivinhar. 3, 2, 1. Ela é uma empresária. O que é que uma empresária está fazendo na política? Eu pensei que empresários eram pessoas muito ocupadas, gente, que não conseguiam ter mais de um emprego ao mesmo tempo. Então, que diachos a Fabiana está fazendo dentro da política? Dentro da Câmara Estadual de São Paulo? Deixa aqui nos comentários o que você acha, tá? Mas eu descobri mais umas coisitas aqui. Olha, o Diário do Centro do Mundo postou: o marido da deputada estadual Fabiana Bolsonaro do PL firmou contratos milionários com a prefeitura de Barrinha, no interior de São Paulo, município onde a parlamentar foi vice-prefeita. Sim, a gente viu isso no TSE em 2020, antes de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Aí tem a matéria completa aqui no site, tá? Quem quiser olhar, eu vou botar na descrição desse vídeo, a edição ajuda. O que mais? Antes da gente entrar mais a fundo nas coisitas que eu descobri sobre a pessoa Fabiana de Lima Barroso. Vamos ouvir a opinião de outras pessoas, tá? E eu trouxe aqui a opinião de uma pessoa mulher cisgênero negra e a opinião de um homem cisgênero negro. Essa daqui é a Thais Aventura, no TikTok. Ela já assistiu o vídeo todo, será? Será que ela vai reagir no final? Vamos ver aqui, senão eu vou sair pulando, né? Tu tá preparado? Tô não, viu? Nunca... Eu já assisti várias vezes esse vídeo dela, mas eu nunca vou estar preparada, infelizmente. Vou dar play. Aqui, Sai pulando aqui. negra, verdade por uma pessoa negra que jamais deveria existir. Eu te pergunto, você que está me assistindo, Ela sugou a energia completamente de todo mundo que assistiu esse vídeo em pouquíssimos segundos. Olha a cara da Thay. Foi a mesma cara que eu fiz quando eu assisti 3 segundos de vídeo da Fabiana. a dor que uma pessoa negra sentiu pelo racismo, por não conseguir um trabalho, um emprego. Gente, eu juro pra vocês, eu tô tão revoltada com isso. Porque eu ouvir uma pessoa leiga falando uma coisa dessas, eu ia, juro, ser bem didática, tentar explicar, argumentar e tudo mais. Mas é uma deputada estadual eleita. Gente, isso é racismo. Fazer blackface é racismo. Isso é crime. A pessoa se acha no direito de cometer um crime para justificar um outro crime, que ela está cometendo racismo para justificar uma transfobia, e é uma deputada estadual eleita. Ninguém escolhe sofrer misoginia. Ninguém escolhe passar por transfobia. Ninguém escolhe passar por racismo. A gente é o que a gente é. Não tem o que vocês façam para mudar o que as pessoas são. A única coisa que vocês podem fazer é aceitar. Se eu pudesse ser uma branca, loura, rica da Zona Sul, eu seria, sabe por quê? Porque a minha vida seria muito mais fácil. Infelizmente, tá, e o que eles não conseguem é justamente isso, aceitar, porque eles não conhecem o real significado da palavra respeito, né? Mas eu sou quem eu sou, eu amo ser quem eu sou e eu luto para que eu tenha os mesmos privilégios e a mesma vida fácil de quem é branca, loura e mora na Zona Sul. Você acha mesmo que um homem que é privilegiado na sociedade, se fosse realmente um homem, se sentisse um homem, ia querer virar uma mulher trans pra quê? Me diz, pra quê?
que ia sair do conforto da vida dele de homem, porque a vida de homem nessa sociedade é muito fácil. Você acha mesmo que alguém escolhe ser uma mulher trans? Cara, o que passa na cabeça de vocês? Isso me revolta num nível que não existe vocês acharem que as pessoas estão querendo estar nesse lugar. As pessoas pretas falam de racismo porque elas querem estar ali se vitimizando. Imagina, né, gente? Você querer. Eu tô sem palavras, peraí, eu vou respirar e deixar ela No falar. racismo, que as pessoas que são trans estão ali porque elas querem passar por transfobia todo santo dia. Da mesma forma como homens trans passam por isso diariamente. Mas as pessoas fazem questão de fazer transfobia com essas pessoas. As pessoas fazem questão de fazer racismo com pessoas pretas. Os homens fazem questão de serem misóginos com as mulheres apenas por serem mulheres. A gente está querendo viver a nossa vida, a gente está querendo igualdade apenas. Vocês acham mesmo que é de bom tom uma pessoa privilegiada da sociedade, uma pessoa branca, uma deputada, lá na plenária e falar uma bosta dessa? Deputada e empresária. Vou até lançar minha candidatura depois dessa, gente, que não é possível. Tu tá preparado? Imagina, gente, é como diz aquela frase, né? A barata apoia. Ai, nossa, que eu tô. Eu acabei de ler um comentário aqui que me fez pensar nisso. A mulher dizendo apaga que dá tempo. Uma mulher falando isso, apaga que dá tempo. Eu fiquei pensando naquela frase, a barata apoiando o pesticida, a árvore apoiando o desmatamento. Enfim, voltando aqui. E de nervoso agora que eu estava precisando, gente, que isso é um tema muito pesado, muito mesmo, para quem tem um mínimo de conhecimento sobre minorias, convivência, quem já trabalhou como voluntariado, eu já trabalhei, tá? Então, assim, enfim, voltando, o que é que eu queria falar? Imagina o nível de burrice, de dissociação cerebral que a pessoa precisa estar para conseguir concordar com a linha de raciocínio que a Thay estava falando aí. Quer dizer que os homens agora, eles vão escolher virarem mulheres trans pelo simples desejo de não querer nem poder ter um lugar para mijar quando estiver em público, quando não puder fazer fisiologia. Ai, gente, a pessoa... O meu cérebro até dissocia quando eu tento entender essas pessoas, porque não dá. São pessoas, assim, perturbadas da cabeça mesmo, não tem outra explicação. Isso não chega a ser nem um nível de abstração explicável dentro da teoria para simplificar o conceito de coisas. Enfim, voltando, né? Quer dizer que as pessoas estão escolhendo ser trans para terem a dificuldade, né, ou a falta de direito básico de você andar na rua e você não ter um lugar para você cagar, para você mijar, para você fazer suas necessidades básicas. É isso, né, gente? Olha, faz muito sentido, ó. Nossa, eu nunca me senti tão perturbada da cabeça, só de ouvir um negócio desse. Vamos ouvir agora a opinião de um homem, cisgênero, negro. Esse aqui é o Al Santos 07 no TikTok. Ele já assistiu o vídeo inteiro, as mulheres a opinião dele no final. Eu quero saber fora. A pergunta é, eu preciso falar alguma coisa? Sério mesmo, eu preciso falar alguma coisa ou já tá explícito? Eu não preciso gravar esse vídeo aqui. Cara, é impressionante. As pessoas estão usando etnia para poder justificar gênero. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o problema de vocês? Sinceramente, não é possível, velho. Não é possível que ela realmente foi em sã... Eu digo, eugenia, política reacionária, idealiza um passado que nunca existiu. O passado era melhor. Nesse sentido, entre as cositas dos direitos humanos que não existiam praticamente naquela época, né? Ou seja, misoginia, eugenia, racismo, daí ladeira abaixo, tá? Consciência ali e falou assim, nossa, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia eu utilizar de um recurso da Blackface, que eu tratei essa semana aqui nesse perfil, e comparar com gênero. E falar que uma pessoa trans é a mesma coisa de eu enquanto pessoa branca, estar me pintando de preto. Mano, você tá de sacanagem comigo, velho. Cara, ela conseguiu em 2 minutos ferir 2 minorias distintas. Mas se eu continuar assistindo o vídeo aqui, eu acho mais minorias ainda, tá? Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Se você é uma pessoa branca e se pintar de preto, realmente você não vai sofrer racismo. Você não vai passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Que inclusive, esse discurso aí de ai, minha tia, não sei o quê. Engraçado, velho. Eu acho que eu já escutei tanta gente falar o mesmo discurso. Tô começando a achar que todo mundo tem a mesma tia em comum, hein?
Esse discurso para poder dizer o que é ser mulher é um atraso muito grande. Eu já citei o livro da Judith Butler, Problemas de Gênero, aqui, e já disse que gênero é uma construção social. Mas parece que para essas pessoas não basta fazer isso, não basta dizer essas coisas. Enxergar o outro como ele é e como ele se diz ser é muito difícil para a sociedade. E eu queria entender o porquê. Erika Hilton. A maioria da sociedade, né? Não é todo mundo. Infelizmente, boa parte dessas pessoas são massificadas, ou seja, elas são convencidas, digamos assim, a acreditarem em coisas ou em crenças, que muitas vezes são crenças falsas, somente para dar suporte a uma pessoa que eles confiam ou escolheram confiar devido a condições específicas ou conhecidos, ou que entra no balaio de muita gente que não tem opinião própria, ou capacidade, ou vontade, né? Capacidade todo mundo tem, porque todo mundo passou pela fase do perguntar, né? Entre 7 e 9 anos, que eu lembro, né? Perguntar tudo. Ai, mas por que o céu é azul? Ai, essa comida é gostosa. Mas por que estava gostosa hoje? Ai, mas por que ontem estava menos gostosa? Ai, mas por que o tempero tá dessa cor hoje? Ah, mas por que essa porta é maior que você? Gente, todo mundo tem capacidade crítica. Mas o cérebro é um músculo que precisa ser, né? Músculo entre aspas, tá? Mas é uma região que a plasticidade, né? A capacidade de aprendizagem precisa ser treinada, senão a gente perde. Mas é possível recuperá-la, tá? Se você não tiver nenhum problema, assim, terminal de saúde, não deveria ser impossível para você começar a querer, a estudar coisas e entender e criar sua opinião própria sobre as coisas, que é a obrigação de todos nós. Obrigação. Se ela diz que ela é mulher, ela é. E ponto, acabou. Não está em discussão. As pessoas estão tentando criar uma discussão em cima de algo que não é discutível. O problema da liberdade de expressão tão disseminada por eles é essa daí. Eles vão lá, fazem o que quiserem e não acontece nada. É para isso que eles querem que eles continuem tendo essa liberdade de expressão exacerbada, para poder ferir minorias sociais drasticamente todos os dias, disseminar ódio contra elas e saírem impunes. Gênero e etnia são coisas completamente diferentes, que não se exige comparação. Eu ainda saí procurando, né, por uma opinião da pessoa. Eu queria uma opinião de uma mulher trans negra, que não fosse a Erika, mas infelizmente eu não achei. Então a gente vai para um vídeo e questiona o que é blackface, feito por um brasileiro, pessoa de cor, tá? Vamos lá. Esse aqui é o perfil do Wes_Reis no TikTok. Ele vai conversar com a gente. O que é blackface? A deputada Fabiana Bolsonaro fez blackface. Será? Uma mulher trans tire o meu lugar, disse a deputada estadual branca Fabiana Bolsonaro em uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela falou isso enquanto se pintava de preto, porque seria, na visão dela, um exemplo de que uma mulher branca se pintar de preto, ela não se torna uma pessoa negra. Assim, uma mulher trans, só porque se diz mulher, não se tornaria uma mulher. E ela fala, a partir do momento que teremos pela primeira vez uma mulher trans negra no cargo de presidente da Comissão da Mulher. E nesse momento eu me compadeço do sentimento da Fabiana, porque afinal de contas, coitada da mulher branca, né? Em comparação a mulheres negras e mulheres trans negras. Afinal de contas, ter tantos privilégios em comparação a esse outro grupo deve ser muito difícil. Nossa, deve ser assim perturbador, né? Uma coisa desconcertante. A poluição cerebral na cabeça dela. Meu Deus, eu tenho tantos direitos. Eu não sei o que fazer com tantos recursos, tantas oportunidades que eu tenho como mulher branca na vida. Ai, meu Deus. Mas vocês sabem o maior direito, que é uma pessoa que muitos direitos, assim, a esse nível que não deveria existir, o nível discrepante de direito entre pessoas diferentes por condições de existência que existe, eu gostaria de dizer que é o direito a ser delulu, o direito a ser uma pessoa superficial, feito um prato, que você não precisa se preocupar com nada. Então, claro que você jamais vai se conscientizar sobre outras pessoas, né, sobre outros grupos societários, sobre a sociedade em si, qualquer coisa fora da sua bolha. Ai, pra quê, querida? Se você tem todas as oportunidades na mão, né? Ou pelo menos é a pessoa que se encaixa no grupo que mais tem oportunidades, né? A gente, ela é branca, empresária, tem como ter mais direitos do que isso? Só se ela entrasse na política, e ela o fez, né? Então,
E olhar esse outro grupo assumindo um local simbólico de poder deve ser mais difícil ainda. Mas entrando mais a fundo, no exemplo ridículo que ela deu ao se pintar de negra, eu não sei se você sabia, mas isso foi uma prática muito comum durante o século XIX, que era o chamado blackface, que era a prática de pessoas brancas se fantasiarem e pintarem-se de negras. Por que elas faziam isso? Elas faziam isso principalmente para ridicularizar a população negra que tinha acabado de sair da escravidão nos Estados Unidos. Principalmente, ele acabou de confirmar o meu raciocínio do começo desse vídeo, tá? Não era somente para ridicularizar, tá? Dá para ridicularizar de várias formas, dá para se apropriar, produtificar o conceito de várias formas, se autopromover, como a política, né, que a gente viu agora fez, será? Então, atores brancos começavam a atuar como negros de forma caricaturada. Mostravam os negros como preguiçosos, maliciosos, sexualizados, vagabundos, como pessoas esquisitas e animalescas. Nesse momento, negros não subiam no palco. Negros não podiam se apresentar dentro das TVs, então apenas essa visão violenta ficava na cabeça das pessoas. No Brasil isso também ocorria principalmente no carnaval, em que as pessoas se fantasiavam de negros como a nega maluca. Enfim, se fingir de preto, ainda que seja para Tem até um nome com um doce com esse nome, né, de nega maluca. dar um exemplo inofensivo, é um reforço simbólico de como os negros são vistos como uma subcategoria. É um exemplo que reforça o racismo, porque nas nossas brincadeiras racistas que temos com os nossos amigos, ou na escola, ou em qualquer outro lugar, ainda que pareçam inofensivas, são um reforço absurdo de um racismo que se perpetua. A que ponto nós chegamos? Não quero... Vamos ver agora uma pessoa de cor, né? O Edivaldo vai mostrar pra gente se funciona mesmo a teoria e a lógica que a deputada Fabiana Bolsonaro quis propagar para as pessoas. Este aqui é o Edivaldo.19 no TikTok. Hoje eu resolvi fazer um experimento social. Me disseram que é simples assim, que basta querer, basta reconhecer, basta performar e pronto. A realidade muda. Então eu decidi testar. Hoje eu estou me pintando de branco por fora, porque pelo que eles estão dizendo por aí, talvez seja só isso que falta. Talvez seja só uma questão de escolha, de identidade, de narrativa. Talvez agora eu possa entrar numa loja e não ser seguido. Talvez agora eu possa correr na rua sem parecer suspeito. Talvez agora eu possa pegar um elevador e não perceber o desconforto silencioso de quem divide o espaço comigo. Talvez agora eu possa existir sem que a minha existência precise ser explicada o tempo inteiro. Talvez agora eu possa falar sobre racismo e não ser chamado de exagerado. Talvez agora a minha dor deixe de ser vista como vitimismo e passe a ser entendida como dado. Talvez agora o que eu digo não precise vir acompanhado de estatística, de prova, de didática, de paciência. Porque é curioso, quando a gente fala sobre a nossa realidade, dizem que é ressentimento, dizem que é mimimi, dizem que é falta do que fazer, mas quando alguém decide vestir essa realidade como fantasia, como performance, como provocação, aí vira debate, vira opinião, vira experimento social. Então pronto, hoje eu me reconheço como branco. Branco o suficiente para não virar estatística. Branco o suficiente para não ser parado, nem revistado, nem confundido. Branco o suficiente para ter a humanidade presumida antes mesmo de abrir a boca. Branco o suficiente para errar e continuar sendo visto como humano. Mas tem um detalhe que não cabe nessa encenação. Eu não sei o que é viver num corpo que nunca precisou se justificar para existir. Eu não sei o que é atravessar o mundo sendo automaticamente lido como indivíduo e não como ameaça. Eu não sei o que é não carregar, desde sempre, o peso de representar uma raça inteira em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. E mais do que isso, eu não posso aprender isso passando tinta. Porque isso aqui nunca foi sobre cor, nunca foi sobre estética, nunca foi sobre escolha individual. Isso aqui sempre foi sobre estrutura, sobre quem pode andar sem medo, sobre quem pode errar sem morrer, sobre quem pode existir sem pedir licença, sobre quem tem o direito de ser complexo, contraditório, múltiplo, sem que isso custe a própria vida. Então, isso não é um experimento.
Experimento é o que fazem com a gente há séculos. E digo mais, tá? Os experimentos que fazem com as pessoas de cor não é só na sociedade com os direitos, é na medicina, é o quê? É na vida profissional, por aí vai. Para finalizar esse assunto, vamos ver agora 2 artigos rapidinho. Peraí, se a Fabiana Bolsonaro não é da família Bolsonaro consanguineamente falando, então, será que a família dela está presente publicamente? Será que a família dela está na política? Olha o que eu descobri aqui, ó. Pai de Fabiana Bolsonaro, deputado Adilson Barroso, também fraudou cotas raciais em 2022. Denuncia deputado do PSOL. Olha, gente, a maçã não cai longe da árvore, né? Da macieira, não. Engraçado, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui, que aqui tem mais de interessante. Esse artigo é do brasildefato.com.br, mas eu encontrei em outros portais também. Supostamente escândalo eleitoral, tá? O artigo é de 19 de março de 2026. Olha aí, gente, os mesmos dados do TCE. Que delícia, né, gente? Olha aqui, olha que bonitinho que ele está aqui, olha, bem pardinho ele é. A foto que ele fez, olha, vocês acham que isso aqui é uma pessoa parda? Vou até dar um zoom aqui. Olha, gente, eu acho que isso não é uma pessoa parda, não. Acho que isso aqui é um defunto, viu? Desculpa, mas, né? Tentando tornar essa situação um pouco suportável. Olha, gente, ele é empresário também, quem diria? Meu Deus. Enfim, ele cometeu fraude eleitoral por meio de escolha em participação na cota. Ai, gente, será que isso é mais uma vez aquele discurso que a gente escuta? Ai, mas porque cotas existem para serem o quê? Abusadas, é isso? Então, você como político é assim que você age, né? Ardilosamente, simplesmente. Você vai lá e fica, ai, mas eu sou político, então eu não sou oportunista, porque eu estou na posição de poder político, então eu estou aqui usando dos sistemas para mostrar que eles são falhos. Ai, gente, sinceramente, é igual aquela outra, né? A filha dele falando assim, ai, é porque eu estudei direito, então eu conheço das leis, e mesmo assim fazendo as barbaridades que ela estava fazendo. Aí tem aqui dizendo no artigo, no documento, a parlamentar do PSOL pede anulação dos votos da chapa do PL nas eleições de 2022 em São Paulo devido ao comprometimento da lisura do processo eleitoral por meio de fraude de cota, né, que foi ali os dados cadastrais que a gente viu, tanto do pai dela, Adilson Barroso, como da filha dele, né, a Fabiana Bolsonaro, disposto na súmula 73 do TSE, tá? Ou seja, na própria legislação, regulamentação do TSE está descrito isso, que não deve ser aceitado. Estamos diante de um escândalo eleitoral. O pai e a filha fraudaram o sistema para enriquecer suas campanhas com o dinheiro destinado à luta antirracista. E, não satisfeitos, usando do mandato para ridicularizar o povo preto com práticas racistas como blackface. A justiça precisa ser implacável, declara Mônica Seixas. A peça jurídica destaca que a prática de afroconveniência não foi um caso isolado, mas uma estratégia familiar para recolher recursos destinados a candidaturas negras. Nessa mesma eleição 2022, Fabiana de Lima Barroso Souza também mudou de nome e passou a adotar o sobrenome Bolsonaro, tá? Isso a gente já viu. E mais, tem mais um artigo aqui, gente, do PSOL, tá? O próprio PSOL, queria saber se achava mais informações aqui. Mônica Seixas, tá? Daqui a gente viu, né? Aciona TSE contra Fabiana Bolsonaro e seu pai por fraude nas cotas raciais de 2022. Então, a gente vê aí, confirmação. E eu fico assim, sem palavras, sinceramente, diante de tudo que aconteceu aí. Mas eu não poderia deixar de trazer essa pauta aqui no canal. Quero saber sua opinião aqui nos comentários, tá? Se for para ter discussões, que sejam discussões intelectuais e não difamatórias, por favor. Eu tô feliz que eu não cedi durante essa pauta, né, vendo os vídeos, porque para mim foi pesado também. E que dirá para as pessoas de cor, né? Quem sou eu, né? Mas enfim, dá um like nesse vídeo, né? Hypa-me muito para ajudar o canal a crescer, me segue, ativa o sininho para sempre estar informada, né, sobre as pautas que a gente aqui vê no canal. E é isso. Obrigada novamente por me acompanhar. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo.
Tchau.